Você já parou para pensar que talvez o vício em jogos não seja um problema só dos fracos ou desocupados, mas uma armadilha sofisticada feita para pegar qualquer um, inclusive pessoas inteligentes e determinadas como você? Enquanto muita gente ainda acredita que basta ter força de vontade para controlar o tempo de tela, a verdade é muito mais profunda. O que poucos sabem e quase ninguém admite é que os jogos modernos foram projetados por especialistas em neurologia e comportamento humano para hackear seu cérebro. Até pouco tempo atrás, este espaço pertencia a relações reais e seus sonhos, e eles vieram para ocupar até mesmo a sua saúde mental. Uma afirmação que pode parecer polêmica: o problema não está em você, e sim na lógica implacável do sistema criado para te fazer voltar sempre. Um loop invisível tão viciante quanto um cigarro ou uma aposta. Sentiu aquele desconforto ao perceber o quanto isso é mais comum e perigoso do que imaginava? Não é à toa. Milhares de pessoas, de todas as idades e perfis, vivem esse ciclo silencioso todos os dias, tentando preencher vazios que nem sabiam ter, mas existe um caminho de volta, rápido e surpreendentemente possível. Quando você entende de verdade como funciona a psicologia por trás desses jogos e aprende a reconhecer um daqueles poucos imunes às armadilhas digitais, preparado para descobrir o que está por trás dessa indústria bilionária. Porque alguns escapam ilesos e principalmente, como você pode retomar o controle do seu tempo, emoções e propósito. Continue neste vídeo e veja o que nunca te contaram sobre o vício em jogos e como virar esse jogo a seu favor. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter uma atração irresistível por jogos, quase como se fosse algo impresso no DNA delas? Pois é, a ciência já mostra que existe uma ligação entre genética e vício, especialmente quando falamos do mundo de jogar e se perder na trilha química que o cérebro ativa. É como aquela tia que sempre ganha no bingo da família, enquanto você só observa, tentando entender qual é o segredo envolvido nessa química toda. O mais interessante é que para alguns o impulso de jogar vem antes mesmo do primeiro clique. Começa lá nas raízes da família. Esse vício não se encaixa apenas nos velhos clichês de falta de controle ou fraqueza emocional. Tem gente que nasce com variantes genéticas que aumentam a sensibilidade à recompensa, tornando os jogos um verdadeiro parque de diversões para suas emoções. Sabe aquele amigo que não consegue largar o celular e precisa sempre daquela dose de adrenalina nas partidas online? Pode apostar que ele está envolvido numa tempestade química cerebral, onde o desejo de jogar acaba falando mais alto do que qualquer conselho racional. Aliás, não é só azar ou sorte. Existe uma espécie de jogo interno acontecendo dentro do seu corpo, comandado por substâncias químicas como dopamina e serotonina. Por isso, se você percebe que perde o controle fácil em frente a um videogame ou caça-níquel, talvez o problema vá além da vontade. Pode ser o script genético guiando seus passos. Mas antes de culpar seus pais pelo seu vício, que tal descobrir o que acontece no laboratório químico do seu cérebro enquanto você joga? Você já se perguntou por que aquela sensação de ganhar, seja nos jogos, nas apostas online ou até naquele joguinho do celular depois do almoço, é tão boa que parece impossível largar? Atenção, porque agora a conversa vai fundo. O segredo está no circuito de recompensa do cérebro, um verdadeiro painel de controle biológico que foi desenhado para a gente buscar prazer e evitar o tédio. Quando você interage com jogos, sejam eles eletrônicos, de cartas ou apostas, seu cérebro dispara sinais elétricos rápidos como um relâmpago. A principal estrela desse show é a dopamina, um neurotransmissor que funciona quase como um mensageiro da alegria. Cada vitória, cada pontuação alta e até aquela expectativa antes de rodar o slot ativam liberações de dopamina, provocando uma sensação parecida com comer seu doce preferido, só que mais intensa. Sabe aquela notificação que aparece dizendo você subiu de nível ou parabéns, você ganhou um bônus especial? Pois é, elas são feitas exatamente para ativar gatilhos mentais, te manter engajado e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre o assunto. Você nunca sabe exatamente quando vai ganhar, e essa incerteza deixa o cérebro num estado de alerta, quase numa caçada constante. Não é à toa que muitos desenvolvedores usam mecânicas de recompensa variada. O processo lembra muito antigas estratégias de sobrevivência. Quando nossos ancestrais conseguiam comida ou segurança, o cérebro premiava com sensações boas para estimular a repetição desses comportamentos. Agora, na modernidade, no contexto dos jogos, esse mesmo mecanismo é ativado artificialmente e algumas pessoas, por questões genéticas e ambientais, ficam mais vulneráveis a buscar repetidas vezes essa sensação de conquista rápida. Tudo isso é reforçado pelo ambiente digital. Cores vibrantes, sons animados e mensagens positivas criam um ecossistema vicioso. E o que era para ser só uma diversão acaba tomando proporções maiores. Por isso é vital entender que por trás de cada clique do cada aposta, existe um mar de processos neurobiológicos te incentivando a continuar. Ao iniciar um jogo, o cérebro libera uma série de substâncias químicas que transformam cada experiência em algo visceral. A principal protagonista é a dopamina, responsável pela sensação de prazer e motivação.
jogo. Antes mesmo do resultado final, só a expectativa de uma possível vitória já dispara uma antecipação química, criando aquela excitação quase irresistível. E quando a vitória acontece, o pico de dopamina intensifica ainda mais a sensação de recompensa, levando o jogador a buscar repetidamente novas chances de experimentar esse bem-estar. Além da dopamina, outros neurotransmissores desempenham papéis complementares nesse laboratório mental. A serotonina ajuda a regular o humor e o prazer, proporcionando aquela sensação gostosa de relaxamento durante momentos de diversão. Já a noradrenalina entra em ação durante situações de risco ou desafio, aumentando o foco, o estado de alerta e até a adrenalina nas veias. Como quando a decisão final depende apenas de mais um movimento, de uma aposta audaciosa ou de virar o placar na última rodada. Nem tudo, porém, são sensações agradáveis. Quando as derrotas se acumulam e a frustração aparece, o cérebro aciona o cortisol, hormônio do estresse. Isso gera uma montanha-russa emocional composta por euforia, tensão e desânimo, alimentando ainda mais o desejo de continuar jogando na esperança de recuperar o bem-estar perdido. Essa dinâmica mostra como a química cerebral, impulsionada tanto pelo ambiente dos jogos quanto por fatores biológicos individuais, exerce um poder real sobre emoções e comportamentos. Um verdadeiro laboratório interno, programado para buscar o prazer, mas que também pode levar ao ciclo do vício. É impossível falar sobre o vício em jogos sem considerar as diferenças individuais. Algumas pessoas parecem mais vulneráveis a desenvolver comportamentos compulsivos, enquanto outras transitam pelo mundo dos jogos sem maiores consequências. Essa diferença começa na personalidade. Estudos apontam que traços como impulsividade, busca por sensações fortes e tendência à ansiedade aumentam consideravelmente o risco de dependência. Indivíduos com essas características costumam agir antes de pensar, buscando sempre novas emoções e encontram nos jogos um território perfeito para atender essas necessidades, especialmente quando experiências anteriores de frustração ou carência emocional já os tornaram mais propensos a buscar gratificações rápidas. Pessoas com alta impulsividade, por exemplo, são mais suscetíveis a tomar decisões no calor do momento, sentindo uma necessidade urgente de experimentar novas apostas ou diferentes jogos, mesmo após sucessivas perdas. Para esses perfis, o circuito de recompensa cerebral parece funcionar como um acelerador sem freio. A expectativa da próxima vitória se torna irresistível, dificultando ainda mais o controle racional. São justamente essas pessoas que mais relatam dificuldades para parar na hora certa e acabam envolvidas em ciclos repetitivos de jogatina, perdendo a noção do tempo, do dinheiro e do controle emocional. Por outro lado, há perfis de personalidade naturalmente mais imunes ao vício. Indivíduos com alta capacidade de autocontrole, tolerância à frustração e orientação para metas de longo prazo tendem a se proteger melhor dos riscos das experiências prazerosas instantâneas. Essas pessoas costumam analisar as consequências antes de agir, traçando limites claros para seu tempo e dinheiro investidos no jogo. Também lidam melhor com as emoções negativas de derrotas ou resultados inesperados, evitando que sentimentos como angústia ou raiva se transformem em gatilhos para novas rodadas. Um exemplo comum são aquelas pessoas que veem o jogo apenas como entretenimento esporádico, conseguem se divertir, perder ou ganhar, e depois simplesmente desligar o computador sem maiores dilemas. É importante observar, no entanto, que ninguém é completamente imune ou totalmente vulnerável. A personalidade define tendências, mas fatores externos, como ambiente familiar, experiências de vida, acesso fácil a jogos e até momentos de estresse significativo, também influenciam as chances de desenvolver um comportamento problemático. Por isso, autoconhecimento e estratégias de prevenção são fundamentais para que todos possam usufruir dos jogos de forma equilibrada e saudável. A indústria dos jogos modernos investe pesado em estudos de psicologia comportamental para tornar cada experiência o mais viciante possível. Designers utilizam técnicas específicas, como recompensas variáveis, para criar ciclos de expectativa e surpresa. Isso faz com que o jogador nunca saiba exatamente quando será recompensado, igual ao que acontece nas máquinas caça-níqueis. Essa imprevisibilidade eleva os níveis de dopamina no cérebro, estimulando o desejo de continuar apostando, jogando ou comprando dentro dos aplicativos. Além disso, muitos jogos incorporam elementos de gatilhos emocionais, como notificações constantes, bônus diários e efeitos visuais ou sonoros que reforçam cada vitória. Essas estratégias são pensadas detalhadamente para despertar senso de urgência e a sensação de perda iminente. O objetivo é simples: manter o jogador engajado, tornando cada sessão difícil de interromper e criando uma relação quase automática com o ato de jogar, como se fosse parte da rotina diária. Por fim, vale ressaltar que a sofisticação desses mecanismos psicológicos não é por acaso. É resultado direto de pesquisas sobre vulnerabilidades humanas, especialmente em jovens e pessoas com predisposição ao vício. Muitas vezes, o usuário acredita estar no controle, mas na verdade está reagindo a estímulos cuidadosamente programados para ultrapassar suas barreiras racionais. Com isso, os jogos
modernos assumem um lado sinistro, deixam de ser apenas entretenimento e passam a explorar fraquezas emocionais para lucrar, muitas vezes à custa da saúde mental do jogador. Para muitas pessoas, o apego aos jogos vai além da diversão ou da busca por prêmios. Muitas vezes, os jogos funcionam como uma espécie de anestésico para emoções difíceis, como solidão, ansiedade e insatisfação pessoal. Ao mergulhar em desafios e recompensas virtuais, o indivíduo encontra uma fuga temporária dos próprios sentimentos, preenchendo instantaneamente aquele vazio existencial que pode ser difícil de encarar no dia a dia. O tempo investido nos jogos, nesses casos, é visto quase como uma recompensa emocional, uma pausa do peso das preocupações, das cobranças externas ou de dificuldades nos relacionamentos. Além disso, o universo dos jogos oferece uma sensação de pertencimento e identidade que pode faltar na vida real. Jogadores encontram comunidades online, compartilham conquistas, formam times e passam a fazer parte de um grupo que valida suas experiências. Essa conexão social, mesmo que virtual, é poderosa para quem sente falta de apoio ou reconhecimento em outros ambientes. Nos jogos, é possível conquistar respeito, status e até amigos. Vantagens emocionais fundamentais para quem luta com baixa autoestima ou isolamento social. No entanto, o conforto encontrado nos jogos é em grande parte ilusório e passageiro. Quando a tela desliga, o vazio emocional retorna, muitas vezes fortalecido pelo sentimento de culpa, perda de tempo ou tarefas negligenciadas. É justamente nessa dinâmica que o risco do ciclo vicioso cresce. Quanto maior o buraco emocional, mais o indivíduo busca o refúgio dos jogos, e quanto mais joga, menos encara as verdadeiras causas do seu desconforto. Por isso, reconhecer esse padrão é essencial para buscar alternativas mais saudáveis de preencher os próprios vazios e cuidar da saúde mental. O vício em jogos raramente surge de forma abrupta. Ele se desenvolve de maneira gradual e muitas vezes silenciosa. O chamado timing perfeito acontece quando circunstâncias externas e fatores internos criam o cenário ideal para que o hábito jogue raízes profundas. Momentos de desespero, como problemas financeiros, término de relacionamentos ou instabilidade emocional, são portas de entrada comuns para o início de comportamentos compulsivos. Nessas fases frágeis, o jogo aparece como um alívio acessível para emoções negativas, facilitando a formação de um vínculo emocional com a prática. Além disso, a instalação do vício costuma coincidir com períodos de maior disponibilidade de tempo e acesso, facilitado à tecnologia, seja durante férias, desemprego ou até mesmo noites insones. Nessas ocasiões, a ausência de rotina estruturada e o excesso de tempo livre criam oportunidades para sessões de jogo, cada vez mais longas e frequentes. O cérebro, acostumado a buscar recompensas rápidas, começa a associar o jogo a uma fonte constante de prazer e alívio, reforçando o comportamento e tornando a experiência cada vez mais necessária para o bem-estar momentâneo. O grande desafio é perceber esse processo acontecendo. Muitas pessoas só se dão conta do problema quando já perderam o controle sobre seus hábitos, sentindo dificuldade para reduzir ou interromper o jogo mesmo diante de prejuízos evidentes. É neste momento que os sinais clássicos do vício tornam-se mais intensos, como a negligência de outras áreas da vida, sensação de urgência para jogar e pensamentos constantes sobre o próximo desafio. Saber reconhecer os gatilhos e o timing do início da dependência é fundamental para buscar ajuda e retomar o controle. Antes que os impactos negativos se tornem irreversíveis, o ambiente familiar e social exerce uma influência profunda sobre o comportamento de quem está em risco de desenvolver vício em jogos. Quando há diálogo aberto, apoio emocional e interesse genuíno nas atividades do outro, possíveis sinais de excesso podem ser notados precocemente. Famílias que criam rotinas equilibradas, com tempo para lazer offline, esportes e momentos de convivência, contribuem para que o jogo virtual não se torne a principal ou única fonte de prazer do indivíduo. Os amigos, por sua vez, podem servir de alerta quando percebem mudanças de humor ou isolamento, atuando como rede de proteção e incentivo para buscar ajuda. A comunicação assertiva é essencial para abordar o tema sem criar resistência ou culpabilização. Em vez de confrontos ou proibições rígidas, é mais eficaz promover conversas empáticas sobre limites, consequências e alternativas saudáveis de lazer. Quando familiares e amigos demonstram compreensão e disposição para apoiar, e não apenas julgar, o processo de conscientização e controle se torna menos desgastante. Em casos mais graves, o suporte conjunto pode incluir a busca por orientação profissional ou grupos de apoio, mostrando que o enfrentamento do problema não precisa ser solitário. Por fim, exemplos positivos dentro do círculo social e familiar ajudam a moldar comportamentos mais equilibrados. Quando crianças e jovens veem figuras de referência envolvidas em múltiplas atividades, mantendo relações saudáveis com o mundo digital, tendem a imitar essas práticas. O encorajamento a experimentar hobbies variados, desenvolver habilidades interpessoais e cultivar amizades reais cria uma base sólida para resistir à tentação do uso excessivo dos jogos.
Assim, a participação ativa da família e dos amigos é um elemento chave na prevenção e superação do vício, promovendo saúde mental e equilíbrio na vida cotidiana. Agora que você já entendeu como os jogos preenchem vazios emocionais, por que o vício se instala e o que diferencia quem cai na armadilha daqueles que permanecem imunes, chegou a hora de olhar para si mesmo. O que você vai escolher fazer com esse novo conhecimento? Será que está realmente no controle ou vem terceirizando sua atenção para algoritmos que decidem seu prazer e seu tempo? Quantas oportunidades e conexões reais estão deixando de acontecer enquanto você repete só mais uma partida? Se a vontade de mudar começou a crescer aí dentro, esse é o momento perfeito para dar o próximo passo. O que será que você poderia conquistar se aplicasse, nem que seja por uma semana, as estratégias e reflexões que foram compartilhadas aqui? Já pensou em ser referência de equilíbrio para amigos e familiares que enfrentam a mesma luta silenciosa? Deixe nos comentários quais desafios você encara ou quais técnicas já te ajudaram. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre diversas curiosidades. Juntos, podemos virar esse jogo e construir uma vida muito mais leve, consciente e cheia de propósito. Vamos nessa?